Bom dia, pessoal. Hoje é uma segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Tá garoando e frio em Guarapuava. Uma beleza. O amigo de vocês que não veio fazer sua caminhadinha de manhã hoje, vim de carro. Quem não assiste os nossos videozinhos aqui, aí todo dia eu fico perturbando o pessoal para se cuidarem, para maneirarem na comida, no peso, para fazerem exercício, né? Eu fico contando quando vou dar minhas corridinhas, ou quando vou na academia, ou quando eu venho a pé pro escritório. E também daí eu conto quando eu não venho, né? Porque a gente tem que ser coerente. Se eu vou contar e cobrar no dia que eu venho, eu também vou contar no dia que eu não venho. E vou contar também no dia que eu fizer extravagância na comida lá, comer os sanduíches do Madeiro lá. Bom, espero que estejam todos bem. E eu estava vindo para cá hoje, estava me lembrando do pastor Carlos Moisés, lá do Voz da Verdade. Ele contava que ele queria ser jogador de futebol e teve um problema na perna, e daí o negócio era meio sério, e depois Deus curou ele. Bom, estava lembrando dele porque normalmente quem recebe uma graça muito grande de Deus acaba se convertendo mesmo, né? Se bem que tem a história dos 10 leprosos, né, que receberam a cura de Jesus e só um voltou para agradecer. Mas vai entender esse povo. Hoje nós vamos falar sobre João 6. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. É enganado quem quer. Se você chega num lugar e alguém te promete pagar 15% de juro ao mês para emprestar seu dinheiro, você é enganado porque você quer, porque dificilmente a pessoa vai poder te pagar isso aí. Mesma coisa assim, se você chega num lugar e tem uma propaganda de um joguinho lá que te promete ganhar fácil, também você é enganado se você quer, com a tua própria cobiça. E assim também, se você ouve um pastor te contando uma história muito mirabolante, você também cai se você quer, né? Você cai se você quer. Hoje em dia a gente ouve pregações na internet, pregações de boa qualidade. Tem bastante coisa que não é legal, mas aí você vai ouvir uma, duas, três, quatro e Bíblia. Olha, eu achei ali peguei minha Bíblia pentecostal, tá? Tem várias Bíblias, a Shed, a King James, sei lá. Tem Bíblias de estudo aí, eu tenho uma porção delas. Eu gosto dessas Bíblias que tem chave bíblica, que é um dicionário no fim, que aí você pode ver o assunto que você quer estudar e você localiza ali na chave, vai lá, confere e tal. Para você não ser enganado, porque o que tiver na Bíblia está na Bíblia. O que o cara começar a interpretar demais, né? Aí é complicado. Bom, em João 6, no versículo 68, nós temos a resposta de Pedro a Jesus. Pedro era um homem muito sanguíneo, ele era assim, respondia rápido, reagia rápido, né? Mas é muito legal a sinceridade no coração de Pedro, porque a gente se identifica muito com ele muitas vezes, né? E Jesus perguntou assim: vocês também querem ir embora? Pedro falou: para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida. E eu acredito que esse deva ser o objetivo de cada um de nós. Não é feio isso. Se Pedro falou, por que a gente não vai falar isso? Né? Por que você é cristão? Por que você segue a Jesus assim? Viu? Simplesmente porque eu não tenho outra alternativa. Não tem outro lugar que eu queira ir. Não tem nada melhor para eu fazer. De fato, não tem. Né? Esse é o melhor caminho e é o único caminho, a verdade e a vida. Né? Mas é muito sábio tomar essa decisão. E é engraçado, porque se vocês lerem aqui o capítulo 6 de João, vocês vão ver assim, muitas coisas que aconteceram, né? Foi quando Jesus confrontou o povo e falou assim: vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês receberam, não por causa dos meus ensinamentos. Trabalhem pela comida futura, não pela comida de hoje. E você vê assim, eu não tenho como arriscar uma porcentagem, mas de todos os crentes que eu conheci até hoje, eu acho que quase todos estavam na igreja fazendo campanha e oração e não sei o quê, para querer alguma coisa de hoje, para querer melhorar de vida, para querer ganhar um dinheirinho, para querer comprar um carro,
para querer resolver a vida dos filhos e tal. Conheci talvez ninguém ou muito pouca gente que tivesse lá por causa dos ensinamentos de Jesus. Tem um negócio do pastor Cláudio Duarte, a ministração dele, que ele fala que é muito engraçado, que ele fala assim, que ele estava numa igreja e que de repente alguém gritou assim, ó, o anjo ali e tal, e daí foi aquele furor na igreja. Daí ele diz assim, devia ser um anjo muito famoso, porque o cara estava pregando sobre Jesus até aquele momento e ninguém estava naquela animação. Quando falaram que tinha um anjo, todo mundo se animou. Ele falou, e todo mundo viu o anjo, só eu que não, né? Então, tá por aí. Mas é muito sábio, e por isso que eu mostrei a Bíblia ali de propósito, né? Você procurar as coisas na palavra de Deus e entender isso, que não há outro caminho para você, para sua família, que você possa seguir. Estava pensando naquele pastor famoso lá que falou que não era para mandar os filhos para a faculdade porque os filhos se desviavam. Gente, o meu filho mais velho foi para a faculdade com 17 anos, morou num pensionato lá em Curitiba. Ele fez medicina na Federal do Paraná e voltou para cá e ele não se desviou. Não se desviou, o pessoal usava droga, tinha tudo que coisa lá e ele voltou. Sabe o que ele fazia? Ele ia na PIB lá em Curitiba e ele tinha célula. Igual ele fazia aqui em Guarapuava, igual ele viu a gente fazendo a vida inteira dele desde criança. A minha filha foi para a faculdade, fez fisioterapia aqui em Guarapuava, também não se desviou. É a mais crentinha da casa, que mais vai na igreja e é a mais santinha de lá. Então eu acho assim, eu acho que primeiro as pessoas têm caráter, o seu caráter, né? Isso não depende da gente. E segundo, elas aprendem coisas, né? Eu e a Antonieta, a gente sempre contou para eles que a gente era confuso. Nós somos confusos, bem menos do que antes, porque a vida ela é feita de processos. Então não interessa você começar bem, tá? Interessa você ir progredindo no seu processo, né? Então se hoje eu estou com 57 anos e vou fazer e estou um pouquinho melhor do que quando eu tinha 20, do que eu tinha 30 e tal. Eu acho isso legal, porque a gente vai amadurecendo, é isso que se espera, que você vai progredindo. Muita gente começou bem e hoje se perdeu ou terminou mal, né? A gente tem que cuidar para ir assim. Então, os nossos filhos sempre souberam das nossas deficiências hoje, eles sabem das nossas deficiências, e nós sabemos das deles e estamos lá vivendo, todo mundo tentando se ajudar e tal. E se tem alguém que sabe mais das nossas deficiências, é o Senhor, né? Que sonda os nossos corações. E você deve ter suas deficiências também. E não precisa esconder elas de Deus, porque você não consegue esconder elas de Deus. E também não precisa se esconder de você mesmo. Trabalhe suas deficiências, procure melhorar, seja sincero e siga o caminho, né? E aí você fica pensando assim, mas o que eu faço então? Escolha um caminho, opte por ele e siga. Siga por ele. É o melhor caminho, é o único caminho. Né? Pedro tomou uma decisão que ele não disse assim, eu, Pedro, sou santo, eu, Pedro, sou bom, eu, Pedro, senti no meu coração, o Espírito Santo me falou que eu tenho que seguir o Senhor. Ele falou, não, para onde que eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E aqui a maioria dos discípulos tinha ido embora, abandonado Jesus, porque acharam o discurso dele muito pesado. E o discurso dele é pesado. Ele alivia nossas cargas, alivia as nossas cargas. Mas ele falou assim, no mundo tereis aflições, porque eu tive aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? O discípulo não é maior que seu mestre. Né? Se eu sofri, vocês vão sofrer também. Para Paulo, né? Assim, importa Paulo saber quanto tem que padecer pelo meu nome. Então esse padecer, ele quer dizer o seguinte, já significou ser comido no Coliseu, ser surrado na rua e tal. Hoje a gente tem uma vida bem melhor, né? A gente tem direitos humanos atuantes, né? Que a gente às vezes se implica por causa de alguns, mas eles se aplicam para nós também, então nós temos esses direitos. E a nossa luta hoje ela é contra outros inimigos, né? Que às vezes estão dentro da nossa própria casa, né? Dentro da nossa própria igreja. Às vezes você tem o estelionatário tentando te lograr no teu negócio, às vezes você tem o ladrão tentando te roubar na rua, às vezes você tem o ladrão na igreja, né? Os pastores vestidos, os lobos vestidos de pastores, né? Consumindo a lã das suas ovelhas. Mas isso faz parte de tudo. O nosso negócio não é com eles, o nosso negócio é com Jesus. Você tem que saber o que está fazendo. E para isso você precisa estudar a palavra de Deus, ter uma boa Bíblia, para não ficar indo atrás só do que te dizem, né? Ter uma boa Bíblia, estudar, ler ali o que está ali e tentar fazer, né? Tentar. Todo mundo sabe que tem que ser honesto,
Todo mundo sabe que não pode ficar fazendo mal para os outros. Então a gente tem que se ajeitar no nosso caminho, a gente tem que tomar a decisão, ser firme e seguir esse caminho. Veja, quando Jesus falou para os discípulos das dificuldades, né, e fez o discurso de que vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, o povo saiu fora, porque eles não queriam isso. Né? Na verdade, eles queriam o pão, queriam tudo mastigadinho. Queriam um cara que chegasse de espada lá e expulsasse os romanos das terras deles lá, né? E não era assim. A coisa não funcionou desse jeito. Jesus tinha uma outra mensagem a respeito do Evangelho, da Boa Nova. E é essa que a gente tem que seguir. Tem que seguir, dar o exemplo para os nossos filhos, dar um bom exemplo para os nossos amigos, ter um bom nome no comércio, ter um bom nome na sociedade, ajudar os outros, ser generoso. Essas coisas que Deus se agrada. Atender das viúvas, não lograr as viúvas. Então, a coisa é bem difícil de implementar? Mas não é tão difícil de entender. Tá? E eu queria encorajar você a tomar essas duas atitudes hoje. A primeira delas é tomar uma decisão. Diz, olha, eu não tenho outro caminho para seguir. Por que eu vou seguir Jesus? Simplesmente porque não tem um caminho melhor. Esse é o melhor caminho. É o único, não tem outra opção. E o segundo é você investir nisso. Estudar, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, entender a Bíblia. O que ela quer dizer. Porque nós nunca vamos entender tudo, mas sempre faça uma interpretação cristocêntrica. Pense assim, o que Jesus faria nesse lugar? Né? Se tiver alguma dúvida, vá lá em Mateus 5, 6, 7, leia aquilo lá. É uma Bíblia dentro da Bíblia aquilo lá. Né? Você vai achar a solução para a maioria das suas dúvidas ali, Mateus 5, 6, 7. Difícil de fazer. Eu sempre falo que eu enrosco ali. Cada vez que eu me acho muito santo, eu vou ali e leio e vejo que tem muito caminho para seguir ainda. Mas, com certeza, nós vamos chegar num lugar bem melhor. É muito legal você viver a tua vida, você ter fé de que no fim das contas você vai ser salvo, vai com Jesus, de que as coisas vão acontecer da melhor forma para você, para tua casa, para tua família e que Deus está no controle de tudo. Para isso você tem que estudar, tentar fazer a vontade dele, entregar a tua vida para Jesus e seguir nesse caminho. Tenha coragem, tenha força. É difícil para você e é difícil para mim. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. E a porta é estreita. Muito poucos vão entrar por ela. Deus te abençoe. Força, tenha uma boa semana. É por aí.